Bom dia, amados irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amados, este é o nosso canal. Nós hoje estamos com o assunto obediência às autoridades. Por quem são constituídas as autoridades? Será que são os homens que colocam as autoridades lá naquele lugar? Porque a eleição, todos nós vamos lá, damos o nosso voto. Aquela pessoa que nós queremos que seja aquela autoridade do país. Pode ser presidente, governador, deputados, senadores, vereadores e até os pastores de nossas igrejas. Mas, será que nós ficamos satisfeitos com o resultado? Não. Muitos não ficam. Muitos acham que devia ser aquela pessoa que ele quer, que ela quer. Tinha que ser o meu candidato que tinha que ganhar, não o de fulano ou de cicrano. E ficam até às vezes de birra, um discutindo com o outro. Ah, porque ganhou o seu candidato é um ladrão, seu candidato é um bandido, mas porque seu candidato é esse, é aquele outro. Meus amados, que infantilidade. Que tristeza, principalmente para um cristão que faz uma coisa dessa. Por que isso acontece? Onde está o pensamento dos filhos de Deus? Para, ao invés de agradecer a Deus por aquilo que Ele fez, não. Ficam discutindo por causa de um resultado que quem deu foi Deus. Amados, quem constitui as autoridades não somos nós. É Deus. Nós apenas votamos, mas quem dá o resultado é Deus. Exemplo, nós colocamos a semente naquele buraquinho para que ela nasça. Plantou aquela semente. A gente agoa todo dia, mas ela só nasce se Deus permitir. Se Ele não permitir, aquela sementinha simplesmente desaparece. Vamos acreditar e confiar na permissão de Deus. Vamos deixar que Deus haja. Faça o seguinte, eu vou dar o meu voto. Senhor, faz a tua vontade e não a minha. Essa é a palavra da pessoa sábia. E ganhou outra autoridade. Ganhou o fulano ou a fulana. O que é que eu faço? Senhor, muito obrigada. Não foi o que eu quis, mas foi o que tu quiseste. E se tu quiseste é porque é bom para o meu país, para o meu lugar, para a minha cidade, para a minha igreja, para o meu trabalho. A autoridade é instituída por Deus. O país tem a autoridade que merece. O país tem a autoridade que Deus colocou ali. Vamos nos lembrar de Saul. Israel. Quem era o rei de Israel? Deus. Mas o que aconteceu? Todos os países tinham rei. Israel não tinha. Israel não via o rei dele, apesar de ouvir o que falava os líderes que Deus colocou ali, os profetas, os sacerdotes. Mas
Israel achou, desculpe, que não estava correto. Ah, mas todo o país tem um rei, nós também queremos um rei. Eles estavam tão bem com aquele rei que era Deus, guardando sua cidade, dominando, ajudando eles. Mas eles queriam ver. Então, o que foi que Deus fez? Mandou que Samuel ungisse a Saul como rei de Israel. E Saul foi ungido rei de Israel. E aí, começou os problemas. Israel começou a sofrer. Israel começou a ficar triste. Por quê? Porque Saul não foi um bom rei. Saul começou a perturbar os israelitas com o seu mau comportamento, com a sua autoridade fora do normal. Ele não estava agindo como Deus queria, mas sabe, amados, Israel mereceu. Mas não vamos ficar por aí, não. Deus deu livramento para Israel. Saul não permaneceu. Passou muitos anos perturbando Israel, tomando tudo de Israel, prejudicando o país. Mas quando Deus viu que Israel já estava muito perturbado, o que foi que Deus fez? Tirou Saul e colocou Davi. Muitos sabem a história de Davi, como Davi entrou como rei. Saul perseguia Davi, queria matar Davi. Davi se escondia. Mas não teve jeito, resumindo. Se eu for contar toda a história, vai levar muito tempo. E muitos já conhecem essa história. Como Davi chegou até lá. Como Samuel ungiu a Davi como rei. Deus dando o livramento para Israel. Amados, quando Deus vê que você já está necessitando de um livramento, Ele vem com providência. E Ele ajuda, porque Deus é amor. Deus é amor. E todos nós devemos ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, aceitar a autoridade que Deus botou em nosso país. Davi foi um bom rei, toda a sua vida. Livrou Israel de muitas coisas, muitas guerras. Depois teve outros reis que não foram bons, mas Deus deu um bom tempo para Israel. E teve outros reis também que foram bons. E assim vai, e nós temos que aceitar. Nós tivemos governadores, presidentes, que não foram bons para o nosso país. Mas Deus livrou e trouxe outros. E veio trazendo outros. E toda a autoridade que Deus institui é dele, vem dele. E nós devemos obedecer, aceitar aquilo que Deus quer para o nosso país. No entanto, amados, vamos receber os nossos governantes com carinho, com amor, mesmo sendo aquele que nós não queremos. Vamos orar por eles, vamos ajudá-los, fazer o possível para que ele faça um bom governo. Vamos fazer isso. Não vamos discutir, não vamos se desentender por causa das autoridades. Deus não se agrada disso. Não vamos desunir famílias por causa das autoridades. Deus não se agrada disso.
porque toda autoridade é instituída por Deus. Nós vemos aqui no livro de Romanos 13, de 1 a 7. Deus dizendo que as autoridades são instituídas por Ele e nós temos que obedecer. Se eles fizerem alguma coisa errada, vamos orar por eles. Se eles estiverem fora da lei, vamos olhar a lei e obedecer aquela lei. Obedecer à instituição do país, à instituição da igreja, os mandamentos. Mas nunca discutir nem falar mal do nosso líder. Não, é errado, amados. Vocês sabem que estão pecando com isso. Peçam perdão a Deus, se você faz isso. Porque muitos não fazem. O sábio não faz isso. Mas se você faz, peça perdão a Deus, peça sabedoria a Ele. E não critique mais as autoridades, mas ore por elas, para que elas possam fazer um governo melhor. Que Deus abençoe a cada um, dando sabedoria, orientação, para que possam se unir às autoridades e orar por elas. Mais uma vez eu digo, se elas não estiverem fazendo algo correto. Que Deus abençoe cada um. Amém.